Olá, pessoal. É sempre muito bom ter vocês aqui. Eu sou a Patrícia Salvaia, do Instituto Granatalma, e estou aqui para apresentar mais uma entrevista da série O Ser e Fazer Psicologia. E eu já queria agradecer a professora Ângela Modeste por estar aqui, por ter aceitado participar do quadro. Ângela, muito obrigada. E eu gostaria que você se apresentasse. Obrigada, Patrícia. É um prazer falar com você novamente, né? Falei durante a graduação e alguns momentos depois, e acho esse movimento que você faz assim de divulgação super legal. Então, agradeço demais. E pediu para me apresentar, né? Eu sou Ângela, sou do interior de São Paulo, mas já vivo aqui na capital há algum tempo. Eu trabalho, dou aula, na verdade, né? Assim, comecei a me aprofundar um pouco mais nessa área porque acabei encontrando oportunidades aí, né? E era uma área com a qual eu tinha muita afinidade desde a graduação, que é a psicologia escolar e educacional, né? É, eu dou aula de psicologia e também atuo com formação de professoras nessa área, além de psicologia clínica também, né? Mas o meu enfoque sempre foi ali escola, educação, esse contexto. Legal. E como a gente está apresentando a psicologia para as pessoas que estão interessadas em atuar nessa área, é bem legal mostrar, né, que você atua com professora, né, você atua na clínica, você faz formação de professores. Então, existem muitas opções de atuação, né? A pessoa que se formar, ela não vai ficar fechada numa única possibilidade, né? Não mesmo, não mesmo, né? Acho que isso é uma das coisas que dá para dizer dessa área, né, dentro da psicologia, já que, né, estamos pensando aqui, ainda estamos falando com quem está escolhendo o curso, né? Acho que isso é uma grande vantagem, que eu inclusive não tinha essa informação quando fui fazer psicologia, assim, né? Eu entrei no susto, mas assim, eu tinha, acho que uma boa experiência na escola e aí acabei, né, sendo favorecida por um curso que também trabalhava com isso, né, justamente com as relações escolares, institucionais e tal. Bom, você perguntou das áreas de atuação, né? Dentro da psicologia escolar e educacional, existem muitas frentes de trabalho, né? E dentro da própria Ângela, psicologia. eu vou te interromper um pouquinho para a gente começar diferenciando essas áreas. Então, a gente tem Tá. psicologia escolar, psicologia educacional, psicopedagogia e pedagogia, certo? Pois é. Explica um Sim, pouquinho o que vamos que é. lá. Explico. Vamos lá. O nome da área assim que aparece com mais frequência, né, é psicologia escolar e educacional, porque as duas, né, acabam andando aí muito alinhadas, né? Mas existe uma diferenciação. Quando a gente fala em psicologia escolar, é o nome de uma área de atuação, assim como é psicologia jurídica, psicologia hospitalar, psicologia de emergência e desastres, psicologia social, é o nome de uma área de intervenção que é restrita a quem tem formação em psicologia, quem fez graduação em psicologia, né, e está habilitado a atuar nessa área. A área da psicologia educacional, né, é um campo de produção científica, né, um campo de produção de saberes, um campo de produção de conhecimento. Que envolve o quê, né? O fenômeno psicológico que compõe o processo de aprendizagem. Então, não é só, né, o pessoal da psicologia que olha para isso. Pessoas de outras áreas também estão olhando aí, né? Então, e ajudam a produzir, produzem coisas nesse campo de conhecimento que é a psicologia educacional. Né? Então, a gente tem um campo mais teórico, dá para dizer assim, né? Psicologia educacional, né? Assim, a gente se refere a um campo mais teórico, e a psicologia escolar é o nome, né, dessa área de atuação que pega esse conhecimento, não só dessa área, mas de outras, e aplica. A pedagogia, né, é uma ciência aí paralela que é nossa principal parceira no desenvolvimento dessa atividade. Afinal, né, assim, as pessoas que vão trabalhar em escola geralmente têm essa graduação em pedagogia ou, né, fazem as licenciaturas, que são formações específicas para dar aula. Então, Uhum. pedagogia é esse campo também, né, enorme de produção de conhecimento, que vai pensar como é que você sistematiza o conhecimento, né? Se a gente pensar, né, que a escola é a instituição responsável por passar adiante o conhecimento que a humanidade produziu, bom, então, que conhecimento, como, quando, né, a pedagogia vai se dedicar à organização disso. Então, o que é que vai ser ensinado, quando, como, de que jeito, com qual estratégia, né? É um pouco isso.
E a psicopedagogia, né, que muitas vezes tem uma atuação muito próxima, né, às vezes até sobrepostas mesmo, né, com a psicologia escolar, também é um campo que dá para dizer, acho que de produção teórica e prática, né, mas existe uma diferença, assim, né? Enquanto a psicologia escolar, né, é até uma coisa que marca a área, né, um esforço para que essa intervenção seja vista como intervenção institucional. Então, a gente está pensando numa escola como um todo. Né? A psicologia escolar envolve aí as relações escolares e relações interpessoais dentro de uma escola, que é uma instituição. Então, a psicologia escolar tem um olhar, né? Quando a gente vai interpretar algum fenômeno dentro da escola, o olhar é mais institucional. A psicopedagogia, né, ela tem uma atuação que é muito mais em lidar com dificuldade de aprendizagem, né? Então, ela tem um pouco mais de ensino, digamos, né? Acho que se aproxima um pouco mais da pedagogia, né? Por considerar assim estratégias de ensino e especificamente para situações pontuais. Então, se você tem uma criança com determinado diagnóstico, né, ela pode aprender melhor desse jeito. Quem faz isso geralmente é um profissional de psicopedagogia. Enquanto um profissional da psicologia escolar vai pensar, bom, essa dificuldade se deu quando, por quê? Por que que essa característica dessa criança é uma dificuldade nesse contexto, pode não ser em outros, e como que a gente pode mobilizar, né, todo mundo, todas as instâncias envolvidas para, né, tentar melhorar a situação, né, sair, resolver conflito e tal. Tá certo o meu entendimento de que a psicopedagogia, a pedagogia, elas trabalham no geral para preparar algo, né? E a psicologia escolar, ela tá mais no dia a dia. Então, ela tem a ver com aquela escola, com aquelas pessoas, com aquela situação. Dá para pensar que, assim, você pode pensar em várias escolas, não precisa ser uma atuação com uma escola só. É, mas eu diria assim, né, tanto a pedagogia, né, quanto a psicopedagogia, até por conter a pedagogia aí, né, elas estão dedicadas um pouco mais ao ensino, talvez, né, assim, para a psicologia escolar educacional, apesar da gente pesquisar o fenômeno, né, da aprendizagem, isso envolve, porque não é só aprendizagem, é ensino-aprendizagem, isso envolve essa dimensão do ensino, né? Mas a gente não ensina, né? A gente não tá, não é a gente que vai ensinar, a gente não vai alfabetizar. Veja, apesar de ser possível eu dizer que algumas intervenções clínicas até se valem desse tipo de estratégia, né? Mas isso não é o objetivo. A gente, com isso, está buscando outras coisas. Enquanto, talvez, né, não sei, de repente até seria bom entrevistar o profissional da psicopedagogia, né, para ver o que tem para dizer, assim, né? Mas tem uma dimensão um pouco mais ligada ao aprendizado diretamente, Uhum, né? Acho que essa é uma diferença aí, uhum. importante. Legal. A psicóloga escolar é a pessoa que vai estar lá dentro da escola. Hoje em dia, toda escola tem que ter um psicólogo? Você sabe me dizer como está a lei? A gente tem uma lei, né, de 2019 que instituiu, né, que é obrigatória a presença de psicólogas. Vou falar psicólogas que somos o quê? Quase, acho que 85%, né, vamos Aham. falar no plural feminino, né, que acho que 85% das pessoas aí profissionais da psicologia são mulheres. E na assistência social também. Então, acho que isso envolve a lei, né? Ela prevê a presença de psicólogas e assistentes sociais nas instituições de ensino. É uma lei bastante objetiva, né? Se a gente olhar lá na internet, ela tem lá 5 parágrafos, né? E depois, tanto que ela foi complementada em 2024 aí, né, por uma lei que é a 14.819, só para constar o número, assim, né, que vai falar sobre, um pouco mais precisamente, sobre a prestação desse tipo de serviço aí que estava sendo considerado, né. A lei é uma conquista, porque acho que a psicologia escolar educacional vem lutando por ocupar um espaço institucional, né, falei que Uhum, o alvo o foco da atuação é institucional, então é uma área que vem lutando para integrar mesmo, né, assim, as instituições de ensino, né, não de qualquer forma, né, mas justamente para garantir essa intervenção mais institucional. Então, uhum, a lei, né, acontece, ela tem, né, passado por interpretações, né, muito variadas,
né? Assim, e o que a gente vê acontecendo na prática também, né? Assim, pode ir mais, ficar mais próximo ou mais distante aí do que estava sendo estabelecido como um ideal de atuação. Então, acho que isso é uma, né, um Uhum, conflito bastante presente na área no momento, né? Por conta dessa lei, né? E das decorrências dela. uhum. Eu acho que também seria legal a gente diferenciar a psicologia escolar da clínica, no sentido que eu imagino que o psicólogo escolar, ele não vai fazer o atendimento clínico individual dos alunos, certo? Pois é, ele até pode, né? Assim, a psicologia numa situação de vulnerabilidade, né? Numa situação, né, ali qualquer que requeira, né, uma escuta acolhedora, a psicologia, né, acolhe, né? Em todas as situações aí, em qualquer área. Porém, né, e também considerando, né, a ampliação da intervenção clínica hoje em dia, né? Então, esse esforço da área clínica por sair do consultório e também ser menos elitizada, isso também alcança essa área. Então, você vai ter uma psicologia de escuta na rua, né? Uhum, Por que não você teria uma escuta dentro das instituições escolares, né? Isso é algo, tá? Isso é algo importante que pode ser cuidado, preservado, desenvolvido. Por outro lado, né, isso não pode ou não deveria reforçar uma ideia de que, bom, qualquer problema identificado numa sala de aula seja uma questão para ser encaminhada para psicólogo resolver fora da escola. Então, acho que essa é a diferença que você está apontando aí, né? uhum, A psicologia escolar, né, é uma psicologia de dimensão institucional. Ela envolve indivíduos, né? Mas ela é diferente de uma psicologia clínica, né, em que, né, esse processo de envolvimento individual, né, assim, e tal, está no centro da questão. Quando a gente pensa psicologia escolar, não, até porque historicamente, né, essa área saiu aos poucos, né, assim, foi se distanciando da escola, apesar da psicologia ter chego no Brasil pelas escolas, né, foi justamente nos cursos de formação de professoras que foram absorvidas as principais obras, né, que vieram aqui muito antes de se pensar a psicologia como uma profissão independente, né? Então, assim, essa produção foi sendo consumida por aqui e partilhada dentro das escolas. Então, isso começou por aí. É depois que a psicologia se institui justamente como uma área que ia dar suporte à pedagogia. Por uhum, quê? Né? Você pensa lá, né? Século passado, né? Como é que se olhava para as crianças, né? Tinha assim, instrumentos de medição e classificação, né? uhum, Algum avanço ali, né, na compreensão do fenômeno psicológico. Então, o que que acontece com essa criança? Né, uma série de interpretações aí que são completamente impregnadas de fatores históricos, né, que uhum, implicam discriminação dos mais pobres, né, discriminação racial, né, uhum, todas né, as diferenças de gênero, né, que na educação vão se apresentando, e são consistentes até hoje, né, então a gente vai observando isso. Assim, coisas que aconteciam na sala de aula aos poucos, né, começaram a ser motivo de interesse, né, de forma isolada do que acontecia na sala de aula. Então, esse movimento começa a acontecer, né, e a clínica, essa atuação mais clínica, começa a acontecer por isso, né, assim, porque, bom, se essa criança não aprende, o que será que ela tem? Né? A pergunta é diferente de, bom, o que será que aconteceu aqui no processo de ensino-aprendizagem? Quando eu fiz uma coisa, numa intervenção, algumas aprenderam, outras não. Então, bom, pode ser alguma coisa da escolha que eu fiz, aí, da escolha didática, da escolha de conteúdo, pode ser uma questão de afinidade. E pode realmente haver uma dificuldade, né, ou uma facilidade de quem recebe essa informação. Mas uhum, é sempre um jogo, né? E o que foi acontecendo aos poucos, né, que, bom, esses casos acabaram, né, prioritariamente sendo tratados assim, tira essa criança daqui, trata ela lá e depois devolve essa criança adaptada para a escola, porque aí tá tudo certo, eu vou conseguir dar minha aula, seguir adiante. Então, essa é uma atuação clínica contra a qual, né, hoje em dia a psicologia escolar ainda luta, né? uhum, Porque é necessário, né, assim, o intercâmbio entre as áreas, né? É uma área de interface, a gente está olhando para o campo da educação e da psicologia, né? uhum. Então, acho que é isso. Não sei se foi suficiente para Sim, explicar aí essa foi, diferença.
Foi ótimo. E aí, como a gente tocou na questão da clínica, eu queria te perguntar, na tua atuação como psicólogo escolar, você usa alguma abordagem, né, que a gente conhece de psicanálise, TCC e tudo mais? Como Uhum. que... Eu tenho uma afinidade com a psicanálise, né, tanto para a clínica, né, quanto para até pela produção, né, em relação à educação que existe. E veja, né, a psicanálise originalmente, lá o Freud não disse nada especificamente sobre educação, né? Dizia inclusive que estava aí no campo do impossível, né? Porque você nunca pode repetir uma mensagem, né? Então vai dar em nada essa função aí de educar, né? Que está querendo, vai dar em nada, né? As pessoas aí, né, surpreendem sempre. Agora, justamente, né, assim, por causa desse olhar para o que não funciona, para o que é sintomático, né, assim, para o que emperra o processo, é que eu acho muito importante e interessante, gosto dessa abordagem, porque ela nos permite lidar, assim, do jeito, né, assim, com interpretações mais interessantes sobre coisas que são vistas tradicionalmente como grandes problemas, como dificuldades de aprendizagem, como questões comportamentais, indisciplina, né? Uhum, Então, isso tem um sentido, né? Isso também é um sintoma. Então, assim, gosto da psicanálise porque ela nos permite justamente, né, lidar com isso que não funciona. Agora, eu estou muito próxima de outras abordagens também, porque são grandes contribuições para a gente entender o processo educativo, né? Então, ah, o Vygotsky, né? Piaget, assim, são figuras aí, né? O Paulo Freire, né? Pela grande uhum, contribuição que eu sempre estou mencionando aí em aulas, assim, né? E gosto bastante também. legal. E aí tem duas coisas que a gente pode explorar, né? A questão de preparação para atuar nessa área e demanda. Vamos começar com demanda, né? A gente tem uma Uhum. lei que obriga as escolas a ter um psicólogo, né, na escola. Então, existe muita demanda, né? Não sei se o mercado, se a produção de psicólogos interessados está maior ou não, mas o que que você pode nos dizer com Hum. relação a isso? Olha, eu acredito que essa é uma pergunta muito boa, porque a demanda existe, né? Ela é urgente. Quando as estagiárias, os estagiários vão para os primeiros estágios em escola, assim, bom, as experiências são variadas. Tem escola que já rechaça, fala assim, não, não, a gente já está muito bem organizado aqui, não vem mais um grupo. Mas quando os estudantes são recebidos, né, em geral eles são assim, sobrecarregados de demandas individuais. Então, Uhum, eu tô chamando isso do quê? Assim, bom, olha, geralmente a frase vem assim, tem uma criança aqui que é boa para você, que é estudante de psicologia. Em geral, né, isso diz respeito a uma criança que tem alguma questão comportamental muito importante, né, ela atrapalha muito, ela não, né, ela não presta atenção, ela não para, ela bagunça, ou uma criança, né, que transgride muito, né, ou que bate, tal, né. Então, é interessante a gente ver esse olhar da escola, né, assim, o que é que a escola entende que é uma demanda de psicóloga, entende? uhum, E isso está impregnado, né, dessa crença de que, bom, pode-se resolver algo fora da escola, né, o desvinculado. E, assim, eu entendo a professora, o professor que faz isso, entendo totalmente, né, ele está lá já sobrecarregado, com uma sala muito cheia, né? uhum, É muita gente, é muita demanda, está sendo pressionado, sobrecarregado. Então, bom, chegou mais alguém aqui para me ajudar a resolver tanto BO? Que bom que chegou, né? Vamos partilhar. Isso tem que ser validado e compreendido, né? Não uhum, rechaçado, tipo, a professora está errada de mandar. Bom, por que que ela mandou? O que será que eu posso, né, partilhar com ela que tem a ver com a participação dela nisso aqui que ela está se queixando, né? Um pouco esse uhum. esforço, tá? De articulação. De entender o Então, contexto, né? E não a criança isolada, mas o exatamente. todo o contexto. Exatamente. Então, a gente pode entrar numa situação como essa, por exemplo, né, em que há uma demanda individual, e transformar isso em perguntas que também sejam úteis para a escola. Então, tem mais alguém nessa situação? Ou é só essa Uhum, criança? Em outros casos, como é que a escola fez? Quem que está mais, essa criança é mais próxima de quem? E aí a gente vai recebendo informações importantes que dizem respeito, né, assim, à função de outras figuras dessa instituição. Então, uhum, inspetoras, a merendeira, que geralmente sabe que a criança que é mais negligenciada, e ela guarda lá uma comida para pôr a mais no prato. Então,
São informações que parecem irrelevantes, mas elas são contextuais e são fundamentais para a gente entender, né, as questões com as quais a gente trabalha. Então, não é que a gente deixa de ouvir a criança individualmente, não, né, mas a gente sempre Uhum, propõe para a escola, né, quando a gente ouve essa demanda, uma atuação que seja mais coletiva. Né? Então, tá, uhum, desse problema individual que está sendo apresentado aqui, o que que eu posso fazer para impactar mais gente, para envolver mais gente? Então, voltando à pergunta da demanda, né? A demanda é urgente. A lei surge um pouco depois de alguns eventos que a gente nem tinha no Brasil, mas passou a ter. Teve aquele atentado na Escola Raul Brasil, em Suzano, que foi, né, assim, amplamente divulgado e tal. A partir aquilo apressou, né, assim, a aprovação da lei. E vejam, né, justamente porque passa uma ideia aí, né, que é complicada de ser absorvida, mas de que, bom, a presença do psicólogo poderia intervir nesse tipo de questão, né, que uhum, assim, que é muita coisa, né, é uma responsabilidade grande. Mas a expectativa tem um pouco a ver com isso, né, com o fato de a psicologia ainda ser entendida hoje como resolvedora de problemas. Mas a intervenção que a gente gostaria de ter, né, uma vez que a gente agora pode, né, é uma intervenção preventiva, coletiva, né, que possa, sim, ser preventiva para esse tipo de evento, sim, né, assim, mas que promova consciência, coesão, entre outras coisas. sim, sim. E aí, na faculdade, normalmente a gente tem um semestre, né, que é uma introdução às áreas, uma introdução às abordagens. Quem se interessa por essa área, onde que deve buscar uma formação, que tipo de formação que é? Primeiro que durante a faculdade, hoje, como os estágios acontecem desde muito cedo, né, assim, é importante se aproximar de instituições educativas. Né, assim, pensando, não sei, né, no público que talvez, né, tenha tido só vivência em escolas privadas, é importante se aproximar das escolas públicas, porque são elas que estão absorvendo aí a imensa parcela da população que, né, diferentemente de uma criança que facilmente, né, assim, diante de alguma dificuldade escolar, vai ter acesso a psicólogo, fono, psicopedagogo, tarará, e quanto, né, assim, quando os Uhum, recursos forem necessários, a criança da escola pública não. Né, assim, ela conta basicamente com a escola e com os serviços públicos. Então, acho que essa aproximação é super importante. E vice-versa também, tá? Um estudante que é totalmente perfil da escola pública, né, assim, é importante que ele conheça o ambiente da privada, porque dá problema nas duas. Assim, né, o que dá para dizer é que as duas, né, apresentam aí grandes demandas para a psicologia escolar, né, assim, tanto uhum, as públicas quanto as privadas. Então, acho que um esforço durante a graduação é se aproximar das instituições educativas e dos processos educativos do próprio curso, né? Eu até tento fazer isso nas aulas, né? As salas estão lá, elas são uma sala de aula, estão dentro de uma escola que tem certas regras, né? E a gente sofre ali certas coisas que decorrem dessa organização institucional. Então, eu vou tentando recorrer, né, a essa própria informação, né, para poder exercitar o pensamento sobre as instituições de ensino. Então, acho que isso é um caminho. Outra coisa, né, não é uma área que te exija uma especialização, por exemplo, para você atuar. Eu já vi vários concursos em que isso não era exigência, mas sim pontuava, né? Então, uhum, eu acho que isso é uma informação legal, assim, é uma área em que as pessoas podem pleitear algum tipo de trabalho a partir da graduação, né? uhum, Agora, é super importante que a pessoa busque, né, se aprimorar e se especializar. Então, existem cursos, né, até gratuitos de psicologia, de orientação à queixa escolar, né? uhum, Existem especializações em psicopedagogia é uma, né, que é uma especialização. Existe especialização em psicologia escolar, né? E você pode, né, tanto no stricto sensu quanto no lato sensu, né, você pode aprimorar o seu conhecimento, mas isso não é uma exigência para começar no mercado de trabalho. Então, acho que é uma área que favorece nesse sentido, assim, tipo, bom, né? sim. Mesmo para trabalhar com psicólogo escolar, precisa ter o CRP, porque isso todo psicólogo Precisa, precisa ter, né? Mas não exatamente. necessariamente precisa fazer uma pós-graduação, uma especialização. Tá. Não. Inclusive, tem alguns alunos que fazem.
tipo, algum tipo de parceria, tipo, eles fizeram um trabalho que deu certo na graduação. Tem alunos que se juntam ali, né, e oferecem isso como um trabalho para algumas escolas para ir conseguindo alguma experiência com grupo, uma experiência prática, né? E às vezes se constituem em consultorias, né? Então isso é bem Bem legal. legal. E o que que você entende, então, que seja o perfil da pessoa que atuaria, que seria realizada trabalhando nessa área? Alguém que gosta de conflito, assim, que vai ter que lidar com vários, assim, né? Até para explicar a própria atuação. Uhum, É, alguém que fique satisfeita, satisfeito, né? Em lidar com conhecimento e conteúdo que está para além da psicologia, né? Assim, então, e algumas autoras, inclusive, da área vão apontando isso, né? Interessante. Como que isso é um apelo mesmo, assim, né? É importante que a gente leia outras coisas, né? Se informe a partir de outras áreas, para entender a complexidade, né, do que acontece numa escola, numa sala de aula, por exemplo, uhum, né? Então, acho que é uma área para quem é curiosa, curioso, para quem gosta, né, de saber coisas. Então, a gente está diretamente em contato com sociologia, antropologia, que vão, né, assim, nos alimentar com pesquisas de sala de aula. Estatística, porque, né, as escolas também estão lidando com isso, e indicadores, né, acho que é uma área que tem a ver com isso. Também é uma área, né, em que a gente vai pensar diferentes formas de pensar e aprender, né? Então, você uhum, está em contato direto com esse fenômeno né, esse processo psicológico aí, né, envolvido na aprendizagem. Então, acho que é isso. É uma área para quem gosta de ampliar, né, o uhum, diálogo, as relações, tem contato com muita gente diferente. É família, é criança, é o adolescente ou o adulto, às vezes uma faculdade, né? Às vezes uhum. uma outra é a professora, é a família, é muita gente. Legal. Eu vou te pedir, Ângela, para recomendar alguns livros, depois a gente coloca na descrição do vídeo do YouTube. Não sei se tem alguma coisa que Tá. você acha legal comentar agora, alguma publicação. Sim, não, acho que sim, pode falar. Sim? Termina. Não, pode falar. Eu acho que eu vou mencionar um clássico aqui, né? Chovendo Molhado, mas é um livro muito clássico, muito importante, né? Que meio que marca, assim, né? Delimita um estilo de atuação aí na psicologia, inclusive com viés bastante crítico, né? Que é um livro da Maria Helena Souza Pato, que chama Produção do Fracasso Escolar, Histórias de Submissão e Rebeldia. Uhum, Esse livro recentemente está disponibilizado inteiro pela USP, que também disponibilizou outras obras da Pato, então acho que essa é uma informação legal, né? Se você quiser uma edição bonita aí, né, uhum, invista, mas essa a obra dela está disponível. E eu acho extremamente relevante, seja pelo diálogo, né, que a obra dela instiga com outras áreas, como a sociologia e a antropologia, seja pelo valor histórico, né, de revisão de obra dela, até porque a Pato, né, é alguém que publicamente, né, já falou sobre ter é, falando de si própria, né, assim, olha, eu tinha um jeito de pensar, né, um pouco mais individual, e eu agora penso diferente depois que entrei em contato com a realidade, acho que ela faz essa revisão, isso é muito legal, e pelo poder, assim, relevante, crítico e informativo que a obra dela tem, né, assim, uma das autoras mais críticas da psicologia, influenciou um monte de gente, na psicologia escolar ela é super importante, legal. né? Acho que isso é muito legal. Acho que Uhum, mudou, né? Assim, ela impactou, né? Toda uma toada de formação. E também queria indicar a minha orientadora de doutorado, que é a Marília de Carvalho, que pesquisa, né? Assim, fracasso escolar e relações de classe, raça e gênero. Né? Então, ela trabalha com essa perspectiva interseccional, né? Fala-se uhum, muito da interseccionalidade hoje, mas ela usa a interseccionalidade para falar do fracasso escolar. Ela é uma historiadora, né? Tá, professora na faculdade de educação e tal, e trabalha com isso. Acho que tem uma contribuição muito importante aí, né? Já eu fazendo já uma ponte aí, né, entre as áreas, uhum. para a gente ler outras coisas para além da psicologia. Legal, ótimo. Tem alguma coisa que eu não te perguntei sobre essa área que você acha que seria muito legal compartilhar? Deixa eu pensar. Ah.
Acho que é importante compartilhar a possibilidade, assim, né, da gente sempre construir alguma coisa para além do que tinha previsto inicialmente, né? E isso não ser visto como um, né, um fracasso da atuação, assim. Então, você entra achando que vai conseguir fazer grandes coisas, não consegue fazer, né, grandes coisas numa instituição, mas consegue fazer outras. Ou, né, você consegue fazer boas perguntas e, bom, as pessoas estão refletindo lá até hoje sobre isso que você fez. Então, acho que tem uma surpresa de intervenção, né, assim, não é uma área, assim, acho que como outras da psicologia, sei lá, pensar uma área mais assim, sabe, psicodiagnóstico. Você vai ter sempre uma surpresa diagnóstica ali. Mas você tem, sei lá, um passo a passo, você tem um protocolo, mesmo com a clínica, assim, né? Você tem algumas coisas muito fixas ali onde você pode se balizar. Na psicologia escolar, né, a gente tem princípios éticos de intervenção, né, a gente tem princípios básicos, porém, né, assim, a realidade pode surpreender e ela sempre vai estar presente para você decidir o que você vai fazer. Então, ela é uma avaliação a cada momento. Ah, eu entrei numa escola, tá, eu preciso entender aqui se o que eu sei vai funcionar aqui, né? Essas estratégias que eu sempre usei vão funcionar aqui. Então, é um exercício de pesquisa constante, eu diria, assim, né? Acho que isso é Uhum, muito legal, né? E tem gente que tem muita afinidade com isso, né? uhum, Procurar, e acho que isso tem até a ver com a própria teoria da área, né? Assim, da gente sempre aprender quando a gente se vê diante, né, de uma coisa que a gente não sabe. Então, acho que isso é uhum. muito legal, É uma área bastante dinâmica, né? E extremamente. vai ser um dia diferente do outro. Totalmente, totalmente. Tá. Você gostaria de finalizar fazendo um convite para as pessoas estudarem psicologia, se especializarem nessa área? Super. Acho que pensando no público, né, para quem tá direcionado à entrevista, assim, acho que eu no ensino médio teria sido muito ajudada, assim, né, se eu tivesse tido um pouco, né, assim, de compreensão sobre o que estava acontecendo naquele momento comigo, né? Uhum, Eu tive, por sorte, uma psicóloga estagiária que conduziu um processo de orientação profissional comigo, eu e outros amigos lá, era um negócio que a escola oferecia, a gente foi fazer. Eu acho que assim, o contato mais próximo que eu tive com psicologia durante a minha vida inteira até ali foi esse, né? E foi muito legal. Mas poderia não ter tido, assim, foi por pura sorte, né? Então, assim, a psicologia ela já esteve, né? Já foi currículo no ensino médio, inclusive. Então, ela pode ajudar, né, simplesmente as pessoas a pensarem, né, nos porquês que elas escolhem certas coisas, por que elas têm afinidades, ou por que elas não estão conseguindo resolver no momento. Então, a psicologia tem a ver com isso. A psicologia escolar, propriamente, né, ela traz esse clima, né, de você tá lidando com alguma coisa pela qual todo mundo passou, pelo menos no Brasil, todo mundo passa pela escola, né, então você vai remeter a isso, né, bom, e você está em contato com gente, né, o tempo todo. Acho que isso é muito legal, né? Acho que dá para você de algum jeito revisitar aí, né, um período da vida, sim. E sempre com usar tudo a que ele própria teve de bom e de experiência, não tão bom. usar a própria experiência, a própria história também como reflexão. Totalmente, totalmente, né? Por que que eu tô aqui? Que é um pouco do sentido da alfabetização para o próprio Paulo Freire, né? Assim, bom, Uhum, é para eu ter consciência aqui, para eu conseguir saber por que que eu sou essa pessoa nesse momento histórico, nessas condições, desse jeito, sabendo isso e não aquilo, uhum. né? Para isso. Legal. Tem. Então tá, eu acho que ficou bem explicado, né, o que que é a área da psicologia escolar e educacional. Então fica de novo o convite para todo mundo estudar psicologia. Temos muitas áreas e muitas abordagens, muitas possibilidades de atuação e estamos precisando cada vez mais de pessoas qualificadas para estar trabalhando, né? Sim, sim, por favor. É uma área, um curso muito legal, assim, que, né, não temos grandes verdades envolvidas, né? É um curso que permite uma abertura, uma amplitude de pensamento, eu acho incrível. Então, só venham. Legal. Ângela, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom falar contigo. Até a próxima. Até.
Olá! Obrigada por ter assistido essa entrevista. Espero que essa conversa possa ter te ajudado a ampliar seu olhar sobre a psicologia. Se você conhece alguém que também está nesse momento de escolha e de descoberta, compartilhe o vídeo. E se quiser continuar acompanhando a série O Ser e Fazer Psicologia, se inscreve no canal do Instituto Granatalma e ativa o sininho. Te vejo na próxima entrevista.